Tudo começou com uma pequena mudança em nosso planeta. No princípio, as pessoas notaram que a Lua havia se tornado mais brilhante e um pouco maior, mas ninguém prestou atenção nisso. Ela afetou as marés em todo o mundo. A água inundou as praias, mas não foi uma tragédia. Muitos peixes chegaram perto das margens. As pessoas encontraram lulas gigantes, tamboris e outras criaturas perto da costa, embora geralmente viviam nas profundezas escuras. Coisas novas e estranhas passaram a acontecer todos os dias. Os pássaros não voam mais para o sul no inverno. Eles se reúnem em grandes grupos voando pelas cidades sem rumo. A Lua costumava ajudá-los a navegar na natureza, então não conseguem mais saber para que lado voar. Nas águas ilimitadas dos oceanos do mundo, os capitães de navios percebem que as bússolas agora estão instáveis. A seta está apontando em direções diferentes desde que os polos magnéticos da Terra mudaram. As pessoas percebem que a Lua começou a se aproximar do nosso planeta por uma razão desconhecida. A gravidade lunar afeta a da Terra. Isso implica mudanças no clima, no comportamento de todos os seres vivos e no campo magnético. Agora chove nos lugares mais secos e fica quente nas terras mais frias. Ecossistemas de todo o planeta estão sendo derrubados. As pessoas que vivem perto de florestas ouvem os lobos uivando o tempo todo. A Lua deixa esses animais malucos. Ela está crescendo em tamanho e ilumina a noite muito mais do que normalmente. Nada crítico aconteceu ainda. Ninguém entra em pânico porque não se quer acreditar que o fim está chegando. Mas então, um dia, a Lua atinge um ponto crítico. Você está andando pela rua ouvindo música e em determinado momento alguém te empurra. Ok, talvez essa pessoa esteja atrasada para o trabalho. Então continua andando e uma garota que vem bate no seu ombro. Sinto muito, ela diz e vai embora. Dava para ver o medo nos olhos dela. Você olha para frente e vê pessoas correndo em sua direção. Quando tira os fones de ouvido, ouve gritos e sirenes. Todos deixam seus carros e fogem. Centenas de gaivotas estão voando no céu. Dá para ouvir um barulho estranho entre todos os sons do caos. Parece ser água. Como isso é possível? Você está no centro da cidade, a poucos quilômetros da costa. Mas não há tempo para pensar. Aí percebe uma enorme onda inundando as ruas e indo direto em sua direção. Então corre para um prédio e vai até o 10º andar. Dali, observa a água enchendo a cidade. A corrente forte carrega todos os carros, edifícios de um andar e árvores da via. Aí percebe um tubarão e outros peixes na água. As pessoas estão escondidas em casas e nos telhados. A cidade inteira está rapidamente mergulhando em uma catástrofe. A TV está funcionando no prédio onde é o seu esconderijo. Você fica sabendo que inundações estão ocorrendo em todo o mundo. Tsunamis enormes cobrem cidades costeiras. Em alguns lugares, as ondas atingem a altura de um prédio de 30 andares. Muitas cidades foram destruídas. A Lua está muito perto da Terra e inundações enormes são apenas o começo. O nosso satélite natural voa ao nosso redor e ajuda a manter nossa casa em seu eixo. Ele proporciona estabilidade climática e auxilia os organismos vivos a se desenvolverem. Mas agora esse equilíbrio está quebrado. A Lua está se aproximando e mudando a gravidade do nosso planeta. A Terra pode se inclinar ligeiramente para o lado e provocar inundações maciças ao redor do mundo. Imagine que você está segurando um copo com água. Incline um pouco. Viu como o líquido se move de um lado para o outro? A mesma coisa está acontecendo agora com os oceanos. Mas a Lua não está apenas se aproximando de nós, está voando ao redor do planeta e se aproximando mais e mais a cada volta, causando desastres naturais em diferentes locais da Terra o tempo todo. O oceano inunda de um lado e algumas horas depois de outro. Então você vê toda a água voltando das ruas para a costa. Os oceanos podem retornar à cidade novamente até o final do dia. Espere um minuto, parece que ele já chegou. Você percebe que o céu ficou escuro. É estranho porque são apenas 3 da tarde. A Lua muda a velocidade de rotação da Terra e faz o dia passar mais rapidamente. Além disso, cobre quase todo o céu e ilumina o nosso planeta. Dá para ver enormes crateras lunares. Nosso satélite está tão perto que pode ser visto mesmo quando o Sol brilha. Em alguns lugares, ela passa obscurecendo o Sol. A água está saindo das ruas e todo mundo deixa seus abrigos. Neste momento, um terremoto começa. A via está rachando e as casas estão desmoronando. Há deslizamentos de terra. As placas tectônicas estão se deslocando por todo o planeta. Imagine 2 bolas magnéticas que estão se aproximando. Então, uma é a Lua e a segunda é o núcleo da Terra.
O que você acha que vai acontecer com o que está acima do núcleo? São centenas de milhares de quilômetros da crosta terrestre, e agora está tudo se movendo. Rachaduras destrutivas estão surgindo em todo o mundo. As montanhas mais altas desmoronam e se transformam em uma pilha de pedras. O fundo do mar racha e libera o magma das profundezas subterrâneas. Vulcões acordam e entram em erupção jorrando magma. Nuvens de cinzas vulcânicas impedem de ver o sol e a lua brilhante. Mas a coisa mais assustadora ainda está por vir. Uma colisão é inevitável. A lua voa ao redor do planeta como uma bola em um copo redondo com um buraco no centro. Essa força impulsiona nuvens por todo o mundo. Agora vem uma tempestade, mas em 5 minutos estará nevando. Então a noite chega e começa a chover. As gotículas de água consistem em lama e cinzas vulcânicas. É difícil respirar sem máscaras de gás. A pressão atmosférica está em constante mudança. Algumas pessoas sentem enxaquecas fortes, outras têm articulações doloridas. Mas não há tempo para pensar na saúde. A humanidade precisa descobrir como se salvar da colisão. Uma nova ordem gravitacional virá quando a Lua colidir com a Terra. Os continentes mudarão de forma. Eles se combinarão em um pedaço de terra gigante ou se dividirão em centenas de menores. A energia da colisão pode queimar todo o oxigênio da atmosfera e tornar o planeta inadequado para a vida. Se esconder no subsolo também não faz sentido por causa dos terremotos profundos. As pessoas decidem passar suas últimas horas com seus entes queridos. A Lua está se aproximando. Agora está na mesma distância que a Estação Espacial Internacional. E então cobre o céu. Muitas cidades estão nas sombras por causa das ondas. Tsunamis com vários quilômetros de altura caem no chão. Milhões de toneladas de magma colidem com o oceano. Bilhões de litros de água simplesmente evaporam. A umidade sobe no ar, se mistura com cinzas e inunda a terra firme na forma de nuvens cúmulos gigantescas. Você aceitou a destruição completa do planeta, mas algo estranho acontece com a Lua neste momento. Então percebe que rachaduras gigantes surgem e ela lentamente começa a se dividir em 2 partes. Ambas as metades se quebram em centenas de pedaços grandes. A Lua está apenas se fragmentando. A Terra não tem mais um satélite natural. É apenas um aglomerado de rochas espaciais gigantes. Mas por que isso está acontecendo? Existe um local ao redor do nosso planeta chamado limite de Roche. Neste lugar, a gravidade é mais forte do que a da Lua. Isso significa que as forças que a mantêm unida são mais fracas do que aquelas que a rasgam. As pessoas estão celebrando. O limite de Roche salvou o planeta. A Lua não vai nos atingir. Ela se divide em milhões de fragmentos e forma um círculo ao redor da Terra, que agora se parece com Saturno. Um cinturão de pedras lunares nos rodeia. Pedaços enormes destroem tudo em seu caminho, todos os detritos espaciais. Os satélites não estão mais funcionando. A humanidade perde seus meios de comunicação e navegação. As pessoas terão que usar mapas de papel novamente. A Lua manteve a órbita do nosso planeta em um certo ângulo antes desses eventos. Agora, o eixo está inclinado de forma diferente. Um hemisfério se torna mais próximo do Sol e o outro mergulha na sombra. Os polos norte e sul podem se transformar em desertos quentes e o equador do planeta pode ficar coberto de gelo. O inverno e o verão podem durar anos. Os restos da Lua voam ao redor da Terra, mas alguns caem em nosso planeta. Chuvas de meteoros lunares destroem cidades e criam crateras gigantes. Todos esses eventos levam à destruição maciça da vida na Terra. Levará centenas de milhares de anos para se adaptar ao novo mundo. Recentemente, cientistas chineses descobriram algo interessante na Lua, um cristal incomum. Além disso, viram que este cristal contém um elemento que pode literalmente substituir o combustível nuclear. Vamos nos aprofundar mais. A composição da Lua há muito permanece um mistério para nós. Já se passou meio século desde a missão Apollo. Infelizmente, não viajamos muito para lá desde então. Assim, não é de surpreender que não seja tão fácil estudá-la. Mas recentemente fizemos um avanço nesta área. Em dezembro de 2020, cientistas chineses enviaram a sonda Chang'e 5 para o nosso satélite natural. A missão recebeu o nome da antiga divindade chinesa da Lua, Chang'e. Bem poético, né? De qualquer forma, a sonda foi para o lado lunar mais próximo. Passou vários dias cavando na superfície e nas rochas, e depois voltou para a Terra. No total, coletou cerca de 2 quilos de rochas como basalto, lava solidificada e assim por diante. E sim, talvez não pareça muito impressionante, mas na verdade é um pequeno avanço. Afinal, não recebemos nenhuma amostra lunar desde 1976.
E essas amostras são muito importantes para aprender a história do nosso mundo. Temos buscado durante muitos anos descobrir, por exemplo, como a Lua surgiu, afinal. Sim, havia muitas teorias, mas ainda não conseguimos encontrar nenhuma evidência adequada para nenhuma delas. Mas, graças às últimas missões e algumas simulações de computador, os cientistas finalmente descobriram a verdade. Ela nasceu quando algum planeta não aleatório colidiu com a Terra há muitos milhões de anos. Ele era ligeiramente menor que o nosso. Os fragmentos terrestres foram para o espaço, mas alguns permaneceram em nossa órbita. Então se juntaram e formaram o nosso satélite. Parece horrível, mas na realidade o nascimento da Lua foi a melhor coisa que já aconteceu ao nosso planeta. Se não fosse por este belo satélite, todos os nossos oceanos ainda seriam pequenas poças. A vida não teria aparecido de jeito nenhum. Portanto, esta já é uma descoberta incrível, mas ainda não é tudo. Estudando as rochas coletadas, os cientistas do Instituto de Pesquisa de Pequim descobriram algo incomum, um raro cristal lunar. Parece bem sem graça, não é? Apenas um minúsculo monocristal transparente com a espessura de um cabelo humano. Já encontramos essas coisas na Lua antes. Esses cristais foram formados como resultado da atividade vulcânica, assim como algumas granadas na Terra. E sim, o local onde descobriram esses cristais também sofreu com vulcões, 1,2 bilhão de anos atrás. Isso significa que esse bebezinho tem mais de 1 bilhão de anos. Mas isso não é o mais importante, e sim o fato deste cristal ser feito de um material único, que nunca vimos antes. Pesquisadores da International Mineralogical Association confirmaram que tal composição não pode ser achada em nenhum lugar da Terra. O cristal foi chamado de Changesite Y, novamente em homenagem à mesma divindade lunar. E esta é mais uma conquista. É o 6º mineral até então desconhecido que encontramos na Lua e o primeiro pela China. Agora ela se tornou o 3º país a fazer tal descoberta lunar. No entanto, esse minúsculo cristal não foi a única coisa notável que descobriram. Depois de estudar essa pedra e cerca de 140 mil outras partículas lunares, os cientistas viram outra coisa, o hélio 3. Por que isso é importante? Porque este é um dos elementos que alimentam o Sol e outras estrelas do nosso universo. Costumamos dizer coisas como apague o Sol está queimando e assim por diante. E esta é uma das razões pelas quais muitas pessoas realmente pensam que ele é uma enorme bola de fogo. Mas não. A sua queima é, na verdade, um processo completamente diferente, que se chama fusão nuclear. Trata-se de algo bastante simples. Durante essa reação, o hidrogênio na estrela se transforma em hélio. Mas esse processo simples é, na verdade, uma das reações mais violentas e insanas do universo. Há um verdadeiro caldo fervente de partículas dentro do Sol. Os núcleos de hidrogênio que saltam e correm para lá estão constantemente se repelindo, pois todos são carregados positivamente. E assim poderiam continuar fervendo e relaxando sem incomodar ninguém, se não fossem as estrelas que acabaram sendo trapaceiras. Elas têm uma gravidade tão forte que basicamente agarram bilhões desses pequenos átomos e os comprimem. Combinando-se entre si, esses átomos criam novos elementos pesados, como o mencionado hélio. E quando isso acontece, jogam muita energia no espaço. É assim que o Sol queima. Ao mesmo tempo, espalha tanta energia que nem imaginamos. Ok, então o que é o hélio 3? Bem, este é um elemento para o qual até o Sol pode dizer: ei cara, você deveria se acalmar. A fusão dos átomos de hélio 3 libera ainda mais energia do que na fusão nuclear típica. E o mais importante, não polui a atmosfera com coisas nocivas como radiação. Temos mas bem pouco hélio 3 na Terra. Sua prevalência em nossa atmosfera é de cerca de 1 em 1 milhão. Além disso, está constantemente tentando escapar de nós de volta ao espaço. Provavelmente sente algumas vibrações ruins vindas daqui. No entanto, os cientistas descobriram recentemente que existe um lugar que contém um montão desse elemento. Sim, você adivinhou, é a Lua. Achamos que há mais hélio 3 por lá do que aqui por causa dos ventos solares. O Sol tem batido no nosso satélite com seu hélio 3 por bilhões de anos, então agora ele está em todo lugar. Ainda não é muito se você comparar, por exemplo, com Júpiter ou Saturno, mas não esqueça de quanta energia ele pode liberar. Para sua informação, com apenas 25 toneladas de hélio 3, é possível fornecer energia para os Estados Unidos por um ano inteiro. Agora existem cerca de 35 mil toneladas dele na Terra e mais de 1 milhão de toneladas na Lua. Somente essas fontes poderiam alimentar os Estados Unidos por milhares de anos. Basicamente, no futuro, o hélio 3 pode se tornar uma nova fonte de combustível.
e ele é melhor que o combustível nuclear em basicamente tudo. O hélio 3 não deixa resíduos e radiação nocivos, é mais forte e não tão perigoso. Em outras palavras, essa energia ecologicamente correta e eficiente pode ser uma revolução para o nosso planeta. Parece legal, né? Então, o que estamos esperando? Peguem as pás, você pode dizer, mas há um pequeno problema aqui. Infelizmente, ainda não criamos nada tão forte e quente quanto as estrelas. Para usar o hélio 3, precisamos de temperaturas e pressões insanas e de um reator termonuclear. E não temos ideia de como construí-lo ainda. E mesmo que pudéssemos aquecer esse elemento a tais temperaturas e obter a pressão necessária, ainda não saberíamos como lidar corretamente com ele. Portanto, mesmo que tenhamos uma quantidade infinita dele, ainda não poderemos usá-lo. Mas ainda assim, há uma grande força por trás desse elemento. Portanto, não é de surpreender que diferentes países já tenham iniciado uma corrida pelos recursos lunares. Agora que a Chang'e 5 descobriu um novo depósito de hélio 3 no lado mais próximo da Lua, essa corrida pode se tornar totalmente global. Por exemplo, a China já planeja uma nova missão lunar em 2024, a Chang'e 6. Durante esta missão, quer coletar as primeiras amostras do outro lado da Lua. Como você pode ver, encontrar esse cristal lunar foi muito importante para nós. Ele pode nos ajudar a encontrar novas maneiras de criar hélio 3. E se conseguirmos fazer isso, a humanidade entrará em uma nova era. Mas para fazer isso, ainda temos que resolver uma série de problemas. Como trazer um monte desses cristais lunares para cá? Como fazê-los produzir energia? E assim por diante. Vamos torcer para que no futuro esses problemas sejam resolvidos e encontremos uma maneira de produzir energia limpa, segura e ilimitada. A Lua. Um belo satélite natural com algumas misteriosas manchas escuras. Sempre vemos o mesmo lado dele, então estamos acostumados com essa imagem. É difícil imaginar a Lua virada para o outro lado, mas costumava ser diferente. Oh, ho, ho! Costumava ser tão diferente! Imagine isso, um satélite enorme e incandescente no céu que causa tsunamis constantes. Sugiro que a gente viaje para o passado distante para ver como era a Lua há muitos, muitos anos. Ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Naquela época, o nosso planeta verde-azul ainda era um pedaço de rocha em brasa e insanamente instável voando no espaço. Ainda não tínhamos a Lua e o dia em nosso planeta durava apenas 6 horas, o que significava somente 3 horas de luz do dia. Vulcões entravam em erupção por todo lugar, liberando gás venenoso no ar, e um monte de meteoritos colidia regularmente com o planeta. Ao mesmo tempo, há 4,5 bilhões de anos, ocorreu o chamado Grande Impacto, ou, como os cientistas chamam, a hipótese do Grande Impacto. Essa hipótese afirma que, certa vez, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Marte é cerca de 2 vezes menor que o nosso planeta, então o estrago não foi tão grande, mas bastante catastrófico. Este poderoso impacto removeu parte das camadas externas daquele objeto do tamanho de Marte e da Terra. O próprio núcleo deste corpo espacial se fundiu com o núcleo denso da Terra, e muitos fragmentos da Terra voaram para o espaço sideral. Então, este foi o começo da nossa Lua. Ou, dizendo de forma científica, o processo de diferenciação começou. Este é o processo pelo qual todos os corpos planetários passam no início de suas vidas. Como o impacto foi muito quente, seu calor levou a maioria dos gases e líquidos dos pedaços quebrados da Terra. Apenas uma superfície de pedra relativamente seca restou. Então, sim, há água e gases na Lua, mas em quantidades muito pequenas. A gravidade do nosso planeta era forte o suficiente para fazer com que todos esses fragmentos de pedra quente permanecessem em sua órbita, e eles gradualmente começaram a ficar juntos. Os produtos químicos que eles continham foram distribuídos em camadas. O ferro, que era mais pesado, afundou mais para dentro, e elementos mais leves formaram a superfície. Em pouco tempo, 100 anos ou menos, o anel de vapor, poeira e rocha se fundiu. Os maiores aglomerados com a gravidade mais forte atraíram cada vez mais outras partículas, formando gradualmente a Lua. Parecia uma bola de plástico bolha em brasa. Infelizmente, o núcleo da Lua recém-nascida acabou sendo muito pequeno. Faltava ferro e outros elementos pesados para se transformar em algo substancial, como um planeta. As rochas lunares mais antigas provavelmente se formaram no oceano de magma. E quando a Lua esfriou gradualmente, acabou sendo uma bola branca, limpa e perfeitamente uniforme.
mas ainda era completamente diferente de como a conhecemos agora. Para começar, imediatamente após o seu nascimento, o satélite estava localizado a uma distância de apenas 21.700 km da Terra. Isso é 15 vezes mais perto do que está agora, cerca de 383 mil quilômetros. É assustador imaginar o quão grande e brilhante a Lua parecia no céu naquele momento. A vista provavelmente era bonita e aterrorizante. E é claro, essa proximidade causava ondas incrivelmente enormes na Terra. O planeta sofria com tsunamis regularmente. Além disso, naquela época, a Lua estava girando muito rápido e não ficava com apenas um lado voltado para a Terra. Mas em geral, a Terra e a Lua tiveram um impacto positivo uma na outra. Por exemplo, foi a Lua que fez nosso dia durar 24 horas. Agora, o eixo da Terra está inclinado a 23,5 graus do plano de sua órbita ao redor do Sol. Sem a Lua, a Terra girava rapidamente, mas graças ao satélite, a inclinação do planeta se estabilizou, o que levou a uma grande e agradável variedade de climas na Terra. Para dizer a verdade, a gravidade do nosso planeta também ajudou a Lua. Graças a ela, a Lua começou a girar cada vez mais lentamente, enquanto gradualmente se afastava de nós. Ao longo dos anos, sua órbita se afastou do nosso planeta. Ao mesmo tempo, a Lua ficou presa à Terra. Isso significa que seu período de rotação coincide com seu período orbital. Ou, em outras palavras, a Lua se move em torno de si mesma tão rápido quanto se move ao redor da Terra. É por isso que vemos apenas um lado da Lua. Quando a Lua se afastou, as marés da Terra ficaram mais calmas. Agora, a água podia fluir para os cantos mais remotos do nosso planeta. Foi então que a vida surgiu na Terra. Mas de volta à evolução da Lua em si. O que aconteceu em sua superfície após a sua formação? Os estágios seguintes do desenvolvimento da Lua foram a infância e a adolescência. E, como geralmente é o caso nessa idade, esse período foi insano. Não é de se surpreender, cerca de 4 bilhões de anos atrás, o sistema solar estava muito agitado. Durante os primeiros 600 milhões de anos de existência da Lua, grandes asteroides e cometas constantemente colidiam com ela. Agora, eles estavam incomodando não apenas nossa Terra, mas também seu satélite. Esses impactos foram os mais poderosos da história da Lua. Eles deixaram muitas crateras grandes, que mais tarde foram preenchidas com rocha escura. Então, a Terra não foi suficiente para você, hein, espaço? Uma vez, um planeta anão caiu na Lua. Era mais ou menos do tamanho de Ceres, o maior objeto no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Essa explosão formou a bacia do Polo Sul, Aitken, e também mudou para sempre a aparência lunar. Você consegue ver aquela mancha escura na parte mais distante da Lua, bem ali, bem ao sul? Este local é chamado de Bacia do Polo Sul, Aitken. Seu diâmetro é de cerca de 2.500 quilômetros, e sim, foi formada há cerca de 4,3 bilhões de anos pelo impacto que mencionei. Este planeta trouxe consigo vários compostos químicos complexos e estranhos que os cientistas estão encontrando agora em toda a superfície distante da Lua. Esses compostos começaram a emitir muito calor, derreteram parte do manto lunar e... acordaram vulcões acidentalmente. Os vulcões começaram a entrar em erupção furiosamente. Uma enorme quantidade de magma foi distribuída sobre a superfície lunar. Muitos anos depois, esfriou, deixando para trás aquelas famosas manchas escuras com as quais estamos tão acostumados. Elas são chamadas de mares lunares. Existem muito menos crateras neles do que nas terras altas lunares. Mas nos últimos bilhões de anos, a Lua tem estado geologicamente inativa, exceto por colisões ocasionais com meteoritos. Em geral, a aparência da Lua mudou para sempre como resultado desses eventos. E após uma adolescência movimentada, ela entrou na idade adulta. Mas mesmo assim, não teve paz. Muitos meteoritos decidiram incomodá-la novamente. Honestamente, não foi tão ruim. Houve muitas colisões, mas todas foram bem pequenas. Elas apenas deixaram um monte de crateras e poços na Lua e talvez tenham danificado um pouco seu manto. Algumas das colisões aprofundaram grandes crateras já existentes. A crosta lunar estava ficando cada vez mais fina ao longo dos anos devido a todo o caos acontecendo. E agora, chamamos essa parte superior da crosta lunar, coberta de crateras, de terras altas lunares. Todas aquelas áreas brancas e brilhantes da Lua são as terras altas. Mas no final, o universo finalmente se acalmou, por enquanto pelo menos. E a Lua passou a ter a aparência que tem hoje. Há ainda muitas coisas que não sabemos sobre o satélite natural da Terra.
Há momentos de sua história que os cientistas ainda não conseguem explicar com precisão, mas eles continuam estudando nosso belo satélite. Os dados sobre a Lua são úteis para os humanos não apenas para o seu próprio bem. Eles nos dão uma imagem mais completa da história do nosso sistema solar e do espaço como um todo. Então, vamos torcer para que um dia possamos descobrir tudo o que há para saber sobre a Lua.